a gente tem que entender, eu acho que uma das principais mensagens que a gente tem aqui para passar, enquanto profissional de saúde, né, é tirar um pouco esse desespero das pessoas de que, tá, realmente o coronavírus está aí, mas a gente tem que lembrar sempre que morre muita gente por doenças crônicas não transmissíveis, né? Ou seja, aquelas doenças que as pessoas desenvolvem através de hábitos na vida dela. Então, acho que uma das mensagens que a gente tem para passar é sempre lembrar as pessoas que 71% das mortes no mundo, 71% das mortes no mundo, isso dá, eu acho, se eu não me engano, não me falha o dado, 41 milhões de mortes anuais são de doenças crônicas não transmissíveis. Mas o que que é isso? O que que é esse negócio? Doenças crônicas não transmissíveis é tudo aquilo que tu desenvolve através de teus hábitos, dos maus hábitos, e aquilo vai desencadeando no teu corpo uma diabetes, depois um câncer. Então, todo esse problema dos hábitos ruins vão desenvolvendo isso na vida da pessoa. E o mais louco disso é que 71% dessas pessoas morrem e 80% dessas mortes elas poderiam ser evitadas através da mudança de alguns hábitos. Sono, alimentação, movimento. Então, não é incomum a gente ver pessoas que não se exercitam, que não se movimentam, que estão acima do peso, que dormem mal, que sofrem de ansiedade e às vezes estão bem esteticamente, mas mentalmente não estão tão bem. O Brasil vamos apavorar um pouco aqui e falar de dados, né? O Brasil tem dos 200 milhões de habitantes, 60% não se movimenta, 50, 60% não faz, está com sobrepeso. Então a gente vai vendo várias lacunas que deveriam ser preenchidas por ações simples, mudanças estratégicas, pequenas coisas que poderiam ser mudadas. Então a gente pensa, 71% das mortes no mundo acontecem porque as pessoas têm hábitos ruins. Não é genético. E aí eu até vou falar um pouco sobre a questão da epigenética, que é um novo termo que tem sido estudado, que significa algo que está acima da genética. Epigenética significa que tu consegue mudar a tua genética, mudar o que deveria ser desenvolvido como uma doença. Por exemplo, meu pai teve câncer, minha mãe tem problema cardíaco. Eu não necessariamente preciso ter isso na minha vida se meus hábitos mudarem o caminho. Então, acho que sobre isso que a gente vai falar, e é sempre bom alertar o pessoal que chegou bastante gente aí, só reforçar mais uma vez, 71% das mortes no mundo acontecem por causa que as pessoas têm hábitos ruins. 80% dessas mortes poderiam ser revertidas através de mudanças simples. E eu acho que esse é o tema central dessa live. Falar sobre que mudanças vocês podem aplicar na vida de vocês que vai tirar vocês da estatística, vai tirar vocês da grande maioria. Então, vamos concordar, vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Excelente, Neto. Bons dados. Realmente, o pessoal está chegando aí. A gente sabe que vários aspectos, várias doenças, né? Elas estão acontecendo a todo tempo, né? O coronavírus ele veio assim para assustar as pessoas pelo seu poder de transmissão. Mas o que aqui o Neto quis dizer, e o que a gente vai falar em todo momento dessa live, é basicamente que você consegue mudar todo o cenário, se blindar de todas essas doenças, não só do coronavírus, com essa prevenção, né, que a gente vai falar, com esses hábitos diários aqui, que na verdade é aquela coisa, né, Neto? Ninguém se previne com reserva financeira, né? As pessoas têm um dinheiro e gastam. Então, assim, é aquela coisa, ninguém se previne com a saúde também, né? A pessoa só espera chegar a doença para ir lá e Exato. buscar um remédio, buscar uma situação. E, na verdade, o que a gente vai falar mais aqui é dessa prevenção que vem, na verdade, saúde realmente, né? Porque doença nenhuma é saúde, né? Exatamente. Então, Só esperar a água bater na bunda para fazer alguma coisa, né? exato, E exato. tem uma das coisas que nós, enquanto profissional de saúde, a gente também precisa falar para as pessoas é que a tua imunidade não vai te prevenir do vírus, mas a forma como o teu corpo vai reagir em cima dele vai fazer Sim, muita diferença. Então a gente não pode dizer que tu tem como desenvolver imunidade contra o vírus. Só vai ter imunidade contra o vírus no momento que tu tiver o vírus. Então vai ser uma imunidade adquirida. Eu acho que muita gente tem essa confusão ainda, vale a gente esclarecer isso antes de seguir em frente,
Porque, beleza, eu posso adquirir imunidade a partir do momento que eu sou contaminado, mas a gente não pode esquecer, jamais não pode esquecer que 71% das mortes no mundo são provenientes de maus hábitos. E quando a gente fala em maus hábitos, é movimento, é na sua mente, é no seu sono, é na tua alimentação, é na falta de propósito. Muitas vezes as pessoas não sabem para onde ir. Então, é sobre tudo isso que a gente vai comentar aqui, vai descomplicar esse assunto. Então, vamos seguir em frente aí para que a gente não se estenda, porque tem muita bagagem aí. A gente resumiu 752 mil artigos para vocês, então prestem atenção. Exato, exato. E se tem uma coisa, o pessoal que está chegando aí, se tem uma coisa que eu sou é muito cético, o Neto também. Eu não gosto de falar nada que não tenha evidências científicas. Então, tudo o que eu falo no meu conteúdo, o que eu falo no meu feed, o que o Neto coloca no Instagram dele também, tudo tem base científica. Não tem uma palavra que eu vou falar aqui que não tenha base científica. E se você quiser o artigo, se você quiser a evidência, me manda um direct que eu vou te mandar um caixote de artigo, porque tem muita evidência, tudo isso aqui que a gente vai falar. E segue, porque é o que está acontecendo no mundo todo. Beleza? Então, primeiro, Neto, a gente vai... pode falar. Então, assim, eu acho que o objetivo da live é destravar que vocês consigam fazer pelo menos alguma ação após terminar essa live. E eu acho que se isso não for possível, vocês fazerem alguma coisa, mas pelo menos a gente vai despertar consciência. Porque às vezes a gente não tem consciência, não sabe de alguma coisa e a gente se faz de cego. Então, a partir do momento que você viu, não tem mais como desver. Então, esse é o objetivo. Mostrar, apresentar, quem quiser, assuma. Isso é autorresponsabilidade. Eu não vou fazer por ninguém, eu não vou correr pelo Alexandre, nem o Alexandre vai correr por mim. Eu preciso pagar minhas contas, o Alexandre tem que pagar as contas dele. Eu tenho que fazer o meu suor valer a pena e ele também. Então, acho que é sobre isso que a gente tem que sempre pensar também. Autorresponsabilidade, gente. Cada um assume os seus problemas e prioriza da melhor forma. Eu digo uma coisa, investir em saúde, eu acho que é um dos melhores, acho não, tenho certeza, é um dos melhores investimentos que qualquer pessoa pode fazer, tá? Tem estratégias para tu fazer isso. Cara, tu não precisa gastar dinheiro, só se tu quiser alguma coisa mais personalizada, por alguma necessidade sua, mas não precisa investir para tu ter saúde. Então, acho que sobre isso que a gente vai falar, abrir um pouco a cabeça das pessoas, destravar, e se vocês saírem daqui fazendo uma das coisas que a gente falar até o final dessa live, recado foi dado. Perfeito, Neto. Então agora a gente quer até sugerir uma autoanálise, né? Vamos imaginar agora, pessoal, porque tudo que a gente vai falar agora cabe muito bem no dia de todos vocês aqui, ok? Então, inicialmente, eu queria que você que está em casa, imagine como é que está a sua vida hoje. Nessa quarentena, em casa, faz uma autoanálise, tipo assim, cara, eu tô dormindo porque antes você tinha uma rotina, agora você tem outra. Porque está totalmente diferente. Agora todo dia é domingo, né? A não ser que você esteja trabalhando ainda. Mas eu acredito que não. Então, a rotina de todo mundo mudou. Então, eu quero que vocês façam uma autoanálise, tipo assim, que horas que eu estou acordando? É na mesma hora que eu acordava antes? Não é. Que horas que eu estou indo dormir? Muito mais tarde, provavelmente. O que eu estou fazendo no meu dia? Está sendo produtivo? Não. Estou comendo o quê? Estou comendo mais do que eu devia? Provavelmente sim, porque você está com várias lacunas no dia. Então, começa a imaginar como é que está a sua rotina e eu quero que você coloque na sua cabeça só uma imagem de bom ou de ruim. Como é que está a sua rotina hoje? Tá boa ou tá ruim? Preto no branco. Ponto. Parou aí e agora a gente começa. E a gente pode começar até com o assunto de alimentação. Pode falar, pode falar, pode falar. Nisso aí. Imagina se tá bom ou ruim. Agora imagina isso daqui 5 anos. Se você continuar fazendo as mesmas coisas daqui 5 anos. Boa. Tu vai se orgulhar do que aconteceu. Então acho que a gente vai tentar destravar um pouquinho isso hoje, tá? Não estamos aqui para julgar ninguém, estamos aqui para ajudar. Até se vocês quiserem já comentando, aí a gente vai pescando as perguntas no caminho. Acho que a gente vai falar um pouco agora sobre a questão de alimentação. Vamos entrar na alimentação? Oi? Vamos entrar na alimentação, acho que é um bom assunto. Um bom assunto, né? A gente estruturou aqui a ideia, caso se perdeu, eu tô com uma lista aqui para a gente não desfocar muito, que a gente às vezes acaba conversando bastante. Então, assim, quando a gente vai falar de alimentação, imunidade, saúde, tem tudo a ver, né? Tem
tem total nexo, total link. Principalmente se a gente quer aumentar a imunidade, a gente pode modular a imunidade através da alimentação de várias maneiras, de maneiras baratas, tá? Não precisa suplementar nada. O único alimento que você vai precisar comprar da marca Deus são frutas, bastante coisas naturais. Então, Muito bom, da marca Deus é legal. marca Deus, né? Os alimentos. Você compra, quando for no mercado, compra da marca Deus, que daí não tem erro. Muito bom, muito Então, bom. quando a gente for modular a imunidade, a gente precisa pensar que eu acho que hoje tem muitas evidências surgindo sobre a questão do intestino, do microbioma. Tem até há um tempo atrás umas coisas, o microbiota do magro, que tinha uma mulher vendendo suplementos muito louco por um caminhão de dinheiro e a galera muito louca. O que que é isso? O que que é microbiota? O que que é As pessoas microbioma? compram, né, cara? É E loucura a isso. galera compra porque é uma palavra, é um termo que as pessoas não sabem o que significa. Basicamente, é intestino. A grosso modo, o microbioma é o que está lá no teu intestino. É as bactérias e vírus e células enfim, toda a galera que está dentro do teu intestino que vai povoar aquela região e aquilo vai interferir diretamente na tua imunidade. A gente conhece pouca coisa do que acontece por lá, tanto que o intestino é considerado hoje o segundo cérebro pela cascata de informações, ele não deixa subir a inflamação para o teu corpo, que vai diminuir a tua imunidade, ele solta, ele é o maior produtor de serotonina, então questão de depressão, né? Principalmente ansiedade, Inclusive tem depressão, mais neurônios que o cérebro, né? Loucura. tem mais neurônios que o cérebro. Então, se a gente for falar de alimentação e for falar de imunidade, se a gente for pensar no primeiro lugar a atacar, em primeiro lugar para melhorar, eu acho que seria a questão do intestino. Muita gente tem problema com o intestino preso, constipação, síndrome do intestino irritável. E eu acho que aí moram os grandes perigos para o teu corpo inteiro, tá? Porque se o teu intestino está indo mal, ele vai produzir pouca serotonina, vai aumentar mais fácil você encontrar uma pessoa com depressão e com problemas de intestino, é muito fácil. Ansiedade, problema no intestino é muito fácil. Então a gente precisa sim pensar em como melhorar isso. Como melhorar o intestino, como melhorar a imunidade através da alimentação. Alexandre, tem alguma dica? Olha, tem várias, né? Nós temos várias dicas e, na verdade, pessoal, o que que a gente tem que entender? Para de ver a dieta do tal, o jejum intermitente, tem muito assunto para falar aqui, mas para começar, vocês estão engateando. Vocês estão engateando. Não queira pular da primeira escada para o 15º andar. Você tem que começar, ó, a camisa aqui, ó. 1% todos os dias. É devagarzinho que a gente vai subindo. Então o que que a gente tem que entender? Hoje, para você ter uma alimentação, vamos dizer assim, até nutritiva, você tem que aumentar a quantidade de digestão de alimentos que vão melhorar justamente o seu microbioma, seu microbiota intestinal, como o Neto disse, e diminuir os seus índices inflamatórios. Então a gente gosta muito, por exemplo, da dieta mediterrânea, né, Neto? Que é uma dieta simples, é uma dieta normal. Normal. Gente, não tem neura, não tem restrição. É uma dieta que simplesmente prega que você tem que comer nutrientes. Basicamente isso. Então a gente coloca aí frutas, verduras. Gente, não tem segredo. Não tem segredo. Você gasta muito mais dinheiro comprando outras coisas do que comprando esse tipo de alimento. Eu tenho certeza. E olha só, uma sacada bem interessante em relação à alimentação é que as pessoas têm uma ideia que nem você falou, vou pegar uma dieta, jejum intermitente, low carb. Isso não é a solução para os teus problemas. A solução é aquilo que tu consegue fazer por muito tempo. E o grande erro, o grande pecado das pessoas é buscar uma dieta como referência e modular na vida dela de repente. Porque que essas dietas elas têm em comum é tirar coisas, é tirar. E tirar é muito fácil. Agora, sustentar sem aquilo que tu está acostumado é muito difícil. Então, antes de pensar em entrar numa dieta, antes de pular numa dessa, não é que tem problema. Dietas low carb têm vários resultados positivos, as cetogênicas, que é uma dieta desenvolvida por um médico, o jejum intermitente tem vários benefícios, mas antes de tu pular numa dieta, pense bem, por que você não inclui primeiro, antes de tirar as coisas? Porque você pode estar num loop, às vezes,
acostumado com alimentos que eles são dopaminérgicos, são alimentos que geram prazer para você, e você está muito acostumado com aquilo. O que é dopamina no teu cérebro? É uma coisa dizendo o tempo inteiro que tá gostoso, que tá gostosinho, que é bom, e dificilmente teu cérebro vai aceitar que tu manda aquilo embora. Aquilo tende a ser mais difícil. Por isso, antes de você trocar radicalmente ou aderir a uma dieta que você não está acostumado, faz o seguinte: pega o básico, que é beber água, inserir mais frutas, comer mais fibras, comer mais proteína, coloca isso na tua dieta. Só por aí tu já vai ter ótimos resultados. Tu não vai precisar suplementar logo de cara prebióticos, probióticos, simbióticos, vitaminas, minerais. Tu não precisa suplementar, tu precisa primeiro incluir, porque tem muita gente que tem um paladar muito infantil. Tem pessoas que não estão acostumadas com o gosto de frutas, de verduras, de saladas. E realmente eu digo isso porque eu tenho um pouco de experiência nisso pessoal minha. Eu era um cara que há 1 ano, 2 anos atrás, pô, vivia comendo bolachinha recheada, não sei o quê. E o tempo inteiro, mas eu não tinha ideia do que aquilo era para minha saúde e para minha vida. Não tinha ideia. Eu posso dizer que eu não tinha consciência. E por isso que eu falo que é tão importante desenvolver consciência, porque a pessoa vê e depois que vê, não tem como desver. Então, é bem simples. E aí, como um depoimento de uma pessoa que tinha uma alimentação muito errada, o que eu fiz e o que eu apliquei foi introduzir alimentos antes de pensar antes de remover as coisas. Porque você começa a acostumar o teu paladar para novos sabores que são mais naturais, que não são tão ricos em açúcar, não são tão ricos em gordura, tão ricos em sal. A gente primeiro inclui para depois você vai... Porque assim, o que você come vai definir quanto você come também. Se você comer bastante frutas, dificilmente tu vai querer comer mais besteira e tal. Você está dando uma base de nutrientes, um aporte adequado. E isso aí, meu amigo, show de bola, não tem mais erro. Exatamente. Isso que o Neto falou foi bem interessante. E muitas pessoas até se colocam nessa situação em que a pessoa restringe, né, de certos alimentos. Aí tem diversas consequências e ela não consegue seguir tanto. E aí, mais pra frente, a gente vai falar de uma outra dica, que na verdade é justamente a consequência dessa frustração por você não ter conseguido. E aí você começa a desistir de mais as coisas, falar, cara, isso não funciona e tal. Então, esse primeiro passo, né, porque todo mundo acha que o passo, acho que isso daqui já valeu demais que a gente falou, né, Neto? Porque todo Com mundo certeza. acha que o passo é justamente desconstruir a dieta. É, E a gente está fazendo a rota inversa, que é justamente construindo, incluindo, porque a pessoa não deixa de ter a recompensa dela, seja o sorvete, exato. seja o doce, seja a situação que ela quer comer, ela não deixa de ter a recompensa, porém, ela começa a comer nutrientes de verdade. E Perfeito. naturalmente, né, Neto, como a gente tem visto diversas vezes, tem vários estudos que já mostram, naturalmente a pessoa vai, pela saciedade mútua, ela vai Hum, abandonando até ir reconhecendo. Porque o que o Neto falou foi bem interessante. Quando você vê, não tem como você desver. Então você começa a observar aquele alimento nutritivo como bom e às vezes a tua recompensa como algo que talvez não é para ser toda hora. Porque aquilo lá vai perfeito. interromper teus resultados. Então acho que o caminho é totalmente reverso do que acho que a Noemi está gostando bastante da live aí, né? Bom Tá demais. dando bastante. Isso que tu tá falando tem total sentido, que é a gente nasceu e foi criado através de sistemas de recompensa. Toda vez que tu ganha uma recompensa, tu se sente feliz por isso, o teu cérebro apita lá no teu cérebro que acontece o quê? Uma reação de dopamina, uma sensação de prazer, algo bom. Então, normalmente esses alimentos também estão vinculados a um momento de felicidade, eles são normalmente estimulados como uma recompensa. Então, tu tirar essa recompensa, esse docinho, essa dopamina de repente, talvez seja ruim, porque você poderia estar acostumado com aquilo. E a gente precisa entender que remover primeiro, às vezes, não é o melhor caminho. Inclua primeiro. Então, vamos dar uma dica prática aqui disso. Olha para a tua alimentação hoje. Você está conseguindo comer 3 frutas, 4 frutas, 5 frutas, 6 frutas? Se tu consegue comer 3 frutas, No já tá dia. de parabéns. Porque, No né? dia. Tem Oh! muita gente que não consegue comer uma fruta no dia. Você consegue tomar 2 litros de água?
Não, não consigo tomar 2 litros de água. Então por que tu tá pensando em dieta cetogênica, dieta low carb, dieta não sei das quantas? Meu amigo, beba Ai, água, meu por Deus. favor. Come uma aveia, come uma banana amassada com canela. Vai para esses alimentos que são nutritivos, cacau, canela, açafrão, que mais? Farelo de aveia, inclui isso na tua dieta, é simples. Faz aquela panquequinha de ovo com cacau, com canela, essas coisas básicas, simples. Tá cheio aí, ó. Ó, 3,5 litros. Mas essa aí a Michelle é É paciente atleta. do Vocês dois estão de parabéns. Muito boa a conversa de forma tão. Oi, Noemi, obrigado. A Michelle E... é paciente do Guilherme, de um camarada meu. E o Ah, Guilherme pensa muito nessa linha também, tenho certeza. Antes aí é de bom remover qualquer demais. coisa, ele inclui. Até porque a gente não pode considerar que existem alimentos do mal, né? Existem Sim, produtos sim. alimentícios, produto que vem em caixinha, que foi desenvolvido pela indústria para deixar viciado. Isso é uma coisa. Agora, tu não vê um alimento que nem uma maçã não deixa ninguém viciado, né? Então, Exato. Porque são. É, exatamente. Isso que você está falando é muito interessante. E talvez a gente entrar nesse assunto, né, de falar justamente dos nutrientes, do que a indústria farmacêutica faz para botar mais gordura, mais açúcar, que são perfeito. alimentos que naturalmente geram mais prazer e deixam a gente realmente viciado, é Deixa. um assunto profundo, porém Com eu acho que vai certeza. embaralhar um pouquinho a cabeça da galera. Então, Vai entrar, quando a gente falar de alimentação, dopamina, recompensa, a gente já começa a entrar também na mente. Então a gente percebe que comer não é apenas comer. Comer envolve o que tu pensa, o que tu aprendeu, o que na tua vida toda foi construída. Esses dias eu peguei um artigo, Ali, que falava o seguinte, era um artigo sobre a Coca-Cola. Não falava assim que o artigo era sobre a Coca-Cola, mas o título do artigo era Impactos na nossa saúde, daí entre aspas, abra felicidade. Olha ah, só o artigo. Bizarro o indiretamente, artigo. Indiretamente fazendo uma menção dos impactos negativos da Coca-Cola, de ela falar que você abrir alguma coisa e aquilo é felicidade, por ser um alimento altamente calórico, altamente cheio de açúcar. Não que você não possa consumir um refrigerante, longe disso. Só que quando a parada vira um hábito, que está todo dia na tua rotina, aí a gente tem um grande problema. O Elton mandou ali, tem algum horário indicado para consumo de frutas? Tem. De manhã, de tarde, de noite. Fruta não ah, só tem não horário. acorda de madrugada para comer, tá bom? É, Mas pode comer o dia todo. Gente, esse negócio de horário, de cancela isso da preferência. vida de vocês. É, Cancela isso da vida de o vocês, esse que negócio assim, de questão de horário. horário, a gente conversou na última live, Ali, que é aquela questão de consumo pré-refeição. Se você está num Sim, processo de emagrecimento, isso pode ser interessante, porque o consumo de frutas, existem fibras nas frutas, e tu consumir uma fruta antes da refeição pode te ajudar a aumentar a tua saciedade, então tu não vai saciedade. consumir, vai comer tanto na hora da refeição, e aquela refeição, ela vai se prolongar a tua saciedade, então tu não vai ter fome por tanto tempo, vai Opa, ser ó, prolongado isso. Então, sim, se você quer usar de maneira estratégica as frutas, consuma talvez antes da refeição. Se tu está num processo de emagrecimento, pode ser uma boa ideia. Eu não sou nutricionista para dizer, mas eu sei que fruta a gente não determina horário, a gente simplesmente come, nem não precisa de. Pode comer mais de 5, 6, não tem problema no dia. Você comendo fruta é o importante, tá? isso é bem legal, né, E de eu acho que de falar. manhã é um bom horário para você já começar a acordar e comer uma fruta, que daí tu já elimina um problema, né, da tua vida. Já come uma fruta, Exato, falta duas só. exato. E é importante, Gabi, o que fazer quando a gente tem uma dificuldade absurda em tomar água? Eu me Gabi, identifico, eu sei o que fazer. eu tinha uma cliente bem assim também, que ela tomava 700 ml de água por dia. E ela treinava. Então você imagina, a pessoa tomar 700 ml por dia. E o que que a gente fazia? O que que a gente tem que entender primeiramente? A dificuldade em beber água, ela não é por conta da água. Ela muitas vezes é porque você não reconhece a importância que a água vai trazer para você. Olha só que louco. Perfeito. Eu comecei a perceber a rotina dela toda, e aí a gente foi começar a entender que tinha várias lacunas no dia dela, em que ela só não tomava água porque ela não tinha oportunidade, ou porque ela não pensava naquilo. E aí o que que a gente começou a fazer? Coloquei uma garrafinha de água na mesa do trabalho dela, todo dia.
No carro dela, ela sempre andava com uma garrafinha de água. E de hora em hora, a gente até usou um aplicativo bem interessante que é Beba Água, o nome do aplicativo. Beba água. Beba Eu Água. conheço isso aí. É bem isso. E aí, sem Já conflito de usei. interesse, o aplicativo é legal porque ele vai lembrando você hora e hora. E aí a gente, justamente, eu mostrei para ela essa importância de se hidratar, até porque o objetivo dela na época era emagrecer. E não vamos entrar no assunto emagrecimento aqui, mas só abrindo esse adendo, quem não toma água não emagrece. Porque a gente sabe que o emagrecimento, ou seja, a quebra das moléculas de gordura, ela ocorre dentro da sua mitocôndria. Mitocôndria é uma espécie de organela dentro da sua célula que é responsável justamente por fazer esse emagrecimento. Para Na gerar mitocôndria, energia, né? para gerar energia. Na Isso. mitocôndria, o ciclo, né, para gerar essa mitocôndria, o oxidativo, ele necessita de oxigênio e de hidrogênio. E a água Hidrogênio. é oxigênio e hidrogênio. Então, a pessoa que não toma água, ela não emagrece. Ponto final. Perfeito. Então, quando eu mandei essa explicação para ela, naturalmente ela se sentiu. Porque, gente, olha só. Vamos lá. Você acredita mesmo que o problema da água é a água? Por quê? Qual o gosto da água? Por que a água é ruim? Por que não pode tomar água? A pessoa não toma suco, Coca-Cola, não toma lá aquelas coisas? Por que não toma água? Porque não vê a importância da água. Quer ver uma coisa louca? Olha só que legal. Por que você compra um iPhone? Porque você entende a importância dele para você. Ah, você quebrou seu telefone. Você vai comprar um, sei lá, Siemens. Nem sei se existe mais. Você não vai. Você adere valor àquilo. Mas você, primeiramente, teve que entender o quão bom é o iPhone para você comprar ele. Senão você não compraria. Por que a Xiaomi está vendendo já mais que o iPhone? Porque ela até é muito barata, mas ela gerou muito valor. As pessoas no começo ficaram assim, intimidadas e tal. Quando viu todo mundo comprando, inclusive esse celular que está gravando é da Xiaomi. É um celular fenomenal, só que é muito mais barato. E agregou valor. E por isso que eu investi nele. Porque antes eu ficava assim. Então, quando você mostra essa importância, quando você entende essa importância de tomar água, aí sim você dá o devido valor e você começa a se monitorar justamente para buscar uma recompensa. Porque até então a pessoa que não toma água demais é porque ela não vê uma recompensa para aquilo. Mas quando ela Perfeito, vê, ela vai querer. Eu também tive uma história crítica com água que eu não tinha esse hábito. E, olha, eu tinha muita dificuldade em tomar água. Eu já baixei esse aplicativo aí. Você vê, por isso que eu gosto de falar que nem tudo que funciona para o Joãozinho funciona para Maria, tá? A gente precisa quebrar muito isso. Às vezes, que nem a questão da dieta que a gente falou, às vezes o low carb funciona para mim, mas não funciona para o outro. Então a gente precisa pensar que nem tudo funciona para mim e vai funcionar para outra pessoa. Eu baixei esse aplicativo. Sabe o que ele me fez? Pegar nojo. Eu peguei nojo do aplicativo. Ele aparecia, eu não vou tomar Tava água lembrando agora toda mesmo. hora, nem aí. Agora que eu não vou beber água, por favor, né? Agora o tempo inteiro o negócio apitando, me enchendo o saco. E o que aconteceu? Como a importância da consciência é interessante. Um certo dia eu estava lendo alguma coisa e, pum, um artigo sobre água. A nossa célula, ela se desidrata muito antes da gente sentir sede. Ou seja, a desidratação no nosso corpo ocorre de dentro para fora. Cara, aquilo ali foi suficiente. Quer dizer, foi o primeiro passo para gerar consciência de que realmente eu não bebia água, precisava, pele muito seca, já percebia que tinha realmente alguns malefícios. E aí veio a grande sacada. Garrafinha. Comprei uma garrafa de água. Quer dizer, ganhei uma garrafa de água. A minha sogra me deu uma garrafa de água, depois de um tempo eu comprei a minha própria garrafa de água. Eu não tinha garrafa de água, Ali. E eu apitava quantas vezes for o aplicativo, mas eu não ia beber água porque não tinha uma garrafa de água perto, acessível. Então a acessibilidade de beber uma água facilitou muito também. A nossa amiga ali, a Michelle, falou que botava um despertador de hora em hora e daqui a pouco ela não precisou mais. Isso aí foi a questão de construção de um hábito, né? Que tu repetiu aquilo tantas vezes que aquilo ficou Eu ia falar disso aqui, automático. inclusive. Ficou automático. Manda, Ali, pode falar. Eu acho que de alimentação, se tiver mais alguma pergunta, pessoal, vocês vão mandando aí. Mas acho que para bater um resumão da alimentação, eu acredito que é você perceber mais
como é que está a sua alimentação hoje? Principalmente pensar assim, cara, como é que está a minha alimentação? Tô comendo muito mais? Tô comendo alimentos, tô com mais vontade de comer doces, mais vontade de comer alimentos menos ricos em nutrientes. Pô, tô comendo só comida de baixo índice nutritivo. Ou eu tô comendo muito bem. Então começa a perceber isso. Percebeu? Coloca uma metinha, uma meta fácil. Não para de comer o que você está comendo, mas incrementa frutas, incrementa ali uma verdura, uma situação. Quer uma dica de verdura? Ah, qual é a melhor verdura? Gente, colore o prato. Colore teu prato aí e tá tudo bem, entendeu? Não precisa ficar pensando qual é o melhor nutriente e tal, porque vocês estão engateando. Esse conteúdo de faculdade você não aprende na primeira série. Entendeu? É por isso que, para começar, a gente tem simplesmente que dar o primeiro passo. Não queira saber o que é microbiota intestinal, não queira saber quais são os benefícios da dieta e tal. Não, só começa. Acredito que é só começar. E aí, você começando, você dando o primeiro passo, com certeza as outras portas elas vão surgindo naturalmente. Mais alguma coisa sobre alimentação, Neto? Ninguém perguntou nada aí, né? Perfeito, olha, perfeito. No Isso a início eu gente colocava desafiar o é celular para essencial. a A gente Michelle. sabe que a Ah, alimentação tem ela tá muito a ver falando, com acho que você já falou disso. organização, mas a alimentação tem muita organização também, e às vezes isso é um grande desafio para as pessoas. Elas pensam, pô, vou comer saudável. Nossa, mas tem que organizar tudo e calma, muita calma no coraçãozinho. Consuma uma frutinha que você não come, vai adicionando aos poucos, porque levar uma fruta para o trabalho, levar uma fruta para cá ou para lá, ou ao invés de antes de comer um pão branco lá, vai e come uma fruta, se prevenir antes, tá? Come primeiro a fruta e depois você come o pão. Vai até diminuir a quantidade de pães que você vai comer. Então, pequenas estratégias, assim, ó, mudanças simples, porque tudo isso funciona na nossa saúde, na nossa vida, nos nossos negócios, nos nossos business, nos nossos investimentos. Começa com pequenas ações. Então, esse é o poder de você ter microações, micrometas, todas bem estabelecidas. Ah, nessa semana eu vou me desafiar a comer mais frutas, mas não para só nessa semana. Leva isso para outra semana. E quando aquilo ficar muito fácil, que nem a amiga Michelle falou ali, que botava o despertador para lembrar de beber água e daqui a pouco não precisava mais, você se sentir livre de não precisar de se desafiar para aquilo, significa que tu vai poder dar um próximo passo. Eu acho Perfeito. que Ela criou o vamos hábito, embora né? para o Muito bom. próximo. É só essa última proteína é essencial na alimentação ou pode ser substituído? Cara, a proteína é necessária em qualquer tipo de alimentação. Acredito que todo ser humano deve ingerir proteína, né? Mas para o objetivo principal aí de crescimento muscular, que na verdade nem é o objetivo dessa live, para hipertrofia, eu acredito que na verdade, ele é sim necessário, né? A proteína, até Com certeza. porque o próprio processo de degradação e próprio crescimento de fibras musculares, ele necessita justamente da molécula de proteína. Tá bom? É óbvio isso daí, proteína vai precisar sim. Passando para o próximo passo, né, Neto? Vamos falar um pouco de algo muito importante, que Os é teus justamente superpoderes. o sono, né? Vamos falar um pouquinho de É, sono, vamos falar sobre o ciclo circadiano, sobre algumas coisas interessantes. Deixa eu digitar aqui enquanto o Neto vai iniciando aí. tá show. Então a gente veio construindo, né, toda essa rota com vocês. Né, qual é o grande problema de você não estar presente aí para cuidar da tua saúde? 71% das mortes no mundo acontecem por causa dos maus hábitos das pessoas. 80% dessas mortes a gente pode dar através de mudança nos hábitos dela. Alimentação é essencial para esse processo. A gente pode comer mais frutas, beber mais água, mais simples, primeiros passos. E aí a gente vem agora em parte do sono, que é um dos seus grandes superpoderes, dos nossos grandes superpoderes. Realmente, o sono tem muita coisa para se falar. Não é um bicho de sete cabeças, é bem prático. Você entende que o sono é importante, você passa a fazer algumas ações para ter o sono e, cara, tu tá livre de muitos problemas. Se a gente puxar aí, Ali, alguns problemas relacionados, eu acho que é bom a gente começar assim, né? Vamos falar, beleza, se eu tenho sono ruim hoje, ou fazer aquela autoanálise da pessoa, como é que tá por tema, né? Hoje, como é que está o sono de vocês aí? Façam a mesma autoanálise que o Alexandre trouxe ali para vocês. Como é que tá hoje?
quantas horas você dorme, como é que está o teu sono, quando você acorda você se sente disposto, durante a noite você acorda várias vezes, traz isso presente para você e revive um pouco como foi tuas últimas noites de sono, se foi dormir muito tarde, se você acordou muito tarde, revive um pouco isso para a gente chacoalhar aí na sua cabeça e a gente começar a falar sobre o que isso pode causar na tua vida e como tu pode aplicar pequenas coisas também, como na alimentação, para dar um upgrade aí na tua saúde, na idade, no teu estilo de É, eu, vida, na tua vida inteira, meu amigo. Porque se tu dorme bem, então é uma pessoa mais humorada, que vai conviver melhor com as outras pessoas. Faz essa autoanálise aí. eu acho que é interessante, Neto, a gente até... Pessoal, envia aí se você tá, só envia sim ou não, ok? Você tá indo dormir no mesmo horário que você dormia antes da quarentena? Segunda pergunta, você tá acordando no mesmo horário que você acordava antes da quarentena? Fala aí, enquanto daqui a pouco eu vou falar sobre isso daí. Porque é importante a gente perceber esse ponto do sono, porque ele é um dos principais vilões aí. Ele é tanto herói quanto vilão da imunidade. Né? E a gente vai falar sobre isso. A Marcela já falou que não tá dormindo e não tá acordando no mesmo horário. Né? Eu acredito que 90% aqui tá sendo assim também. E a gente vai falar um pouco agora sobre ciclo circadiano. O que é isso, né? O ciclo circadiano é justamente, vamos imaginar assim, a Cristiana também já falou que não, pessoal, todo mundo aí está desregulado. Ciclo circadiano, pessoal, é justamente o processo que se dá a uma repetição, a um equilíbrio de sono que você tem no seu corpo. Por exemplo, o meu ciclo circadiano, ele está acostumado a dormir sempre meia-noite, por aí. E acordar sempre 7 ou 8 horas da manhã. Ele está acostumado. Então, os meus hormônios, o meu corpo, o meu sistema imunológico, ele se repara, como eu posso falar, ele se cura, né, entre aspas, nesse período. Ele é acostumado a receber alguns agentes anti-inflamatórios todos nesse período. Esse é o meu ciclo circadiano. Quando eu começo a desregular isso, por exemplo, eu dormia meia-noite, agora eu estou indo dormir 4 da manhã e acordando 3 da tarde. Eu mudei totalmente o meu ciclo circadiano. Ou seja, o meu corpo, ele vai falar, que bagunça é essa aqui? O cérebro ele não vai conseguir identificar a hora que é para liberar alguns hormônios e a hora que é para relaxar o corpo. Porque quando você tem que relaxar, você está dormindo. Você está acordado. E quando você tem que estar acordado, você está dormindo. Né? Neto, tem mais alguma coisa para falar sobre circadiano, para a gente passar? Perfeito, interessante até, porque no momento que a gente acorda, o nosso cérebro entende. Bem-vindo. Nada? Nada? Voltou. Foi agora? Agora foi. Beleza. Sobre o ciclo circadiano, muito interessante a gente falar, porque no momento que tu for acordar, você vai ter um estímulo através do cortisol, que é um agente que vai te fazer levantar da cama. Por isso que as pessoas acordam até estressadas, né? Muita gente acorda meio brava por conta que no período que você acorda de manhã, você tem sim uma chuva assim, de cortisol e você desperta por causa disso. É um hormônio estressor que fazer tudo sair da tua cama. E daí tu pensa, tu estava acostumado, que nem o Alexandre colocou, de repente está acordando às 10, 11 horas, você tomou um pico de cortisol às 7 da manhã enquanto estava deitado e nem se mexeu. Então você está desregulando os horários do teu corpo de liberação. Porque nós temos um relógio biológico, né? Então, a meio-dia acontece uma coisa, a 1 da tarde acontece outra, e o nosso corpo ele se regula muito por essas vias. E isso é muito importante a gente ter regulado, né? É por isso que o sono ele é o cara, ele é o que vai estabelecer. Então aqui ele acorda, aqui ele dorme. Então é nesse horário que tem que acontecer determinadas ações para que não dê um bug no sistema. Perfeito, né? E assim, falando do sistema imunológico, vamos falar do problema aqui. O que diabo mudar o meu ciclo circadiano vai ocorrer, vai impactar no meu sistema imunológico, por exemplo? E aí que tá. Olha só, vou falar um pouco, né, do complemento. Quando você está dormindo, você recebe várias informações do seu cérebro para reparar o seu corpo.
Eu até falei na outra live, e eu acho que essa analogia cabe bem. Você é o celular, durante o dia você descarrega. O seu sono é o carregador. Então, durante a noite, ele vai estar carregando para você começar o dia de novo, disposto, bem, recuperado, com ânimo, com disposição, alerta, sem sono. Então, quando você muda esse ciclo circadiano, e até quem aí já está, né, nessa rotina nova de dormir fora do horário e acordar fora do horário, pode até dizer, você acaba acordando muitas vezes indisposto, Perfeito. você nem quer levantar da cama, e muitas vezes chega na hora de dormir, você tá despertadão, pum, 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 tá parecendo que tá, né, numa rave, pá, 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 porque a pessoa, ela muda totalmente. Então, o que acontece quando isso ocorre? Isso tende a te dar um déficit de sono, um déficit de saúde, e naturalmente, todos os dias você vai começar a se sentir menos disposto, você vai começar a adoecer com mais facilidade, né? Ou seja, o seu corpo ele não vai responder da forma como ele devia, ele não vai se recuperar da forma como ele devia e vai ficar muito mais suscetível a ter uma gripe, a ter uma febre, uma situação. E nesse período a gente não pode brincar com esse ciclo circadiano, porque na verdade a gente precisa dele mais do que nunca, né? Mais alguma coisa, Neto? Pessoal, se tiver pergunta, vai mandando aí que a gente Perfeito. responde aqui, tá bom? É legal até a gente pensar em imunidade e sono, porque são quase que namorados, né? Eles andam totalmente juntos o tempo inteiro e a gente vê até tem uns estudos que eu dei uma olhada esses tempos, que quando tu dorme menos do que o necessário, ou seja, pensando aí se a recomendação é 9 horas, né? Tem as recomendações do Sleep Foundation é 7 a 9 horas. Revistas que falam só de 7 a 8 horas. Mas se a gente, numa semana, menos de 6 horas, a gente tem atividades genéticas lá dentro do nosso corpo que são desestabilizadas. Quais delas são desestabilizadas? Normalmente, o seu sistema imunológico, ele cai, ele diminui a função, ou seja, peraí que travou, voltei. Voltou. Ou seja, normalmente, voltou? Depois que você, não indo menos ou desregulado, você tende a diminuir a função do teu sistema imune e as células, a parte genética, porque assim, ó, pensando o que é a genética? No teu corpo, no corpo de cada pessoa, em cada célula, vem impresso tudo o que pode acontecer na tua vida. Doenças, que já tem histórico familiar. Então, tudo isso já está impresso nas nossas vidas, nas nossas células. Quando tu deixa de dormir adequadamente, tu está estimulando essa parte da impressão ali nas tuas células, que é responsável por desenvolver as doenças, para que elas surjam. Então, você faz um mecanismo, vai aumentar a quantidade de chances de tu ter uma doença e vai diminuir o teu sistema imunológico, que é o que ia brigar com esses caras aqui, que ia deprimir eles, que não ia deixar eles acontecer. Então, quando você dorme mal, você está tendo uma maior ativação genética das doenças, enfim, qual que você tem histórico e qual está no teu gene, eu não sei. E a parte do teu sistema imunológico ele diminui. Então, a gente tem uma troca. E aí a gente vê, o brasileiro faz pouco exercício, altamente inflamado, dorme. E por isso que tem tanta doenças cardiovasculares, são top 1 que matam as pessoas. E tem total relação com a qualidade do sono dessas pessoas. Então aí mora o grande perigo. Vocês estão agora na quarentena, é uma fase, talvez isso não tenha tantos impactos, mas às vezes o impacto disso se impregnar como um hábito na tua vida é uma grande lição que a gente tem que estar presente muitas vezes. Sem dúvidas. E sim, vamos colocar muito bom que você falou, Neto, essa parte toda de regulação do sono e identificar quando a imunidade baixa, as doenças que tem no seu corpo circulante, elas tendem a atacar mais. Isso foi uma sacada fenomenal. Lembrando, pessoal, se tiver pergunta aí, vai mandando aí que a gente vai pegando. Então, hoje, assim, o que você pode fazer de prática simples para melhorar? Eu gosto de falar uma historinha bem interessante, é meio óbvia, mas quando a gente repara, a gente fica louco. Tipo assim, pessoal, a recomendação mundial hoje, nos principais estudos, é dormir de 7 a 8 horas, ok? Vamos lá, isso é 1/3 do seu dia.
Um terço. É, Gente, e da sua vida 33% também. do seu dia. E da sua vida. Então, se a gente pensar em longa escala, se você vive 75 anos, você dormiu 25 anos. Eu fico em silêncio mesmo para você parar de negligenciar o seu sono e ficar achando que, depois eu durmo, depois eu durmo. Porque, na verdade, vamos pensar o seguinte, a maioria dos brasileiros, eles dormem de 5 a 6 horas por dia. Se o cara faz isso durante um ano, 365 vezes 2, já é mais de 700 horas em déficit aí. É uma dívida Durante um bem ano. grande, né? Se a É uma gente dívida pensar grande. que existe o banco do sono, eles estão com uma dívida sinistra. E o banco do Sim. sono, né? Esse banco é a tua própria saúde, né? Uma hora É a tu vai ter que saúde, pagar. né? E quem cobra isso são as doenças, né? Se a gente botar numa analogia, né? Quem é o cobrador que Elas vai vão atrás de atacando, você? né? O que Uma que a gente tem que diabetes, né? Um entender? câncer, um Alzheimer. Exato, ninguém nasceu com doença, todo mundo nasceu bem. Só que ao decorrer do tempo, justamente pela epigenética que o Neto falou no começo dessa live, pela epigenética, que é justamente o seu estilo de vida, o que você faz com a sua genética durante a vida, você é o principal causador de estar degradando o seu corpo. E por isso que você adoece, por isso que você sente gripe, por isso que as pessoas ficam gripadas, por isso que as pessoas têm febre, por isso que as pessoas adoecem, adquirem doença, etc e tal. A Gabi tá Quem perguntando aí não aí. se vê, né, frequentemente, quem não se vê, né, frequentemente é gripado, tomando um Cinegripe, usando um medicamentozinho hoje, só porque eu tô com uma gripe, eu tô meio fanho, ou até as próprias rinites, sinusites, todos esses ites no final são sinônimos de inflamação. Então, se tu tá recorrentemente com uma sinusite, o it, enfim, que it for, significa que tu tá inflamado. Significa que teu corpo já Exato. está predisposto. E às vezes, cara, é só tu olhar pra tua cama, tu não tá dormindo direito. Às vezes é tão simples resolver o problema. Às vezes tu buscar Olha só melhorar que a legal. qualidade. A Gabi. Qual é a dúvida aí? Não, pode terminar o seu raciocínio aí, Neto. A É gente fala isso depois da aí. Gabi. É isso aí. A Gabi falou: e quem está dormindo poucas horas de sono e não sente que afeta no sentido da disposição? Eu fico mais elétrica mesmo sem dormir tanto. Dormidor. Gabi, coloque aí nos comentários quantos anos você tem, por favor. Coloque aí no comentário aí É, quantos anos você interessante. tem. Não, é muito legal E quantas essa. horas ela Hã? quantos anos ela tem, quantas horas ela dorme. Quantas horas ela dorme, né? Porque A é gente sabe interessante assim, falar ó, isso, pessoal. Porque o que que a gente tem tem que a entender? questão. A dívida, ela é paga, na verdade, a receita, o leão, ele vai te cobrar lá na frente, negão. Ele não vai te cobrar agora, entendeu? Você vai precisar acumular um banco de horas, 20 anos. Olha só, a Gabi tem 20 anos. 20 anos, Bebê tem que você tá dormir com um nove banco, horas. você ainda tá com um limite ali de 5 mil, entendeu, Gabi? Você não tá com um banco tão alto. Quando você criar uma dívida muito grande, isso vai começar a te cobrar. Principalmente depois dos 30 ali, se você vier sempre com esse estilo de vida, quantas horas em média você dorme, Gabi? Deve ser em torno de 6 horas, por aí. Essa dívida, ela é paga depois, né? E um dos exemplos, deixa eu fazer, desculpa, até engasguei com a saliva aqui. Ao vivo é assim mesmo. Um dos indicativos para você perceber que você não está dormindo o suficiente é se você bota mais de 3 sonecas para acordar. Se você bota mais de 4 e 5 horas. Mas, Meu mas, Deus, mas Gabi. assim, ó, isso acontece todo dia, porque se ela dorme 4, 5 horas uma vez ou outra, e no outro dia ela acaba recompensando, assim, dias normais, umas 6 horas. É É, complicado, né? ó, eu Passar diria bem que. abaixo do que seria recomendado para a saúde na faixa etária, Relaxa, né? Assim, a diria gente que é sabe que existem importante. dormidores curtos e dormidores longos também. Só que isso é pequena parcela da população. Cara, saiu um estudo na British Medical Journal, uma das melhores revistas científicas de saúde do mundo,
mostrando justamente, e eu me coloco nisso, porque 2 anos atrás, cara, sono pra mim sempre foi um problema. Eu nunca fui esse cara que dorme bem, não. Eu capotei um carro por dormir no volante, e aqui alguns aqui já sabem dessa história. Eu já capotei um carro dormindo no volante, graças a Deus não aconteceu nada comigo, mas o carro destroçou. Entendeu? Justamente porque eu negligenciava o meu sono. E saiu um estudo bem interessante na British Medical Journal, mostrando que indivíduos jovens, tipo de 16 a 25 anos, 30 anos, eles tendem a negligenciar o sono. Justamente porque Sim. aquela conta ainda está longe de chegar. Então a pessoa não sente a necessidade, ela vê até como perca. O artigo cita até que vê como perca de tempo dormir, entendeu? Porque não vê Uhum. a importância, né? É aquela questão lá da água que eu falei. Se você falar que a água emagrece, a pessoa vai começar a tomar água. Mas se você falar que o sono mata a longo prazo, que o sono vai gerar doenças a longo prazo, a pessoa começa a dormir bem. Se não, para ela tanto faz. Então, assim, uma dica hoje, né? Né, Gabi? Não tem certo ou Método. errado não, tá, Gabi? Assim, lógico que a gente vai adaptando, você tem que ver a sua realidade, claro. Mas, assim, o que os estudos apontam é que provavelmente lá com 30, 40 anos, você tenha grandes problemas aí se você continuar dormindo desse jeito, tá? Tô aqui Pessoal chegando resolvendo a por minha aí, bateria. muito bom. É, então, Para pessoal, carregar 7 a 8 horas de aqui. sono por dia é o ideal para indivíduos adultos acima de 18 anos aí. E observar justamente esse ciclo circadiano, principalmente nesse momento de quarentena, vocês não podem mudar o ciclo circadiano de vocês para não diminuir a imunidade, tá? Então, é ideal aí manter o mesmo horário de sono, acordar e dormir, até porque você tem o dia todo para fazer várias coisas, então você não precisa ficar de madrugada aí fazendo outras coisas, porque não tem necessidade. Não é isso, Neto? Chega de net. Podemos avançar? Chega de sono que eu tô Vamos quase avançar. dormindo aqui, né? Acho que agora é Bom, hora de falar da opa, nossa agora casa. saindo do sono e indo pro totalmente ativo, né? Vamos falar de exercício agora, é isso? Ah, pra Movimento. gente, Muito ó, bom. acordar várias vezes durante a noite. Isso aí acontece que quebra os ciclos do sono, né? E Distúrbio do aí, sono, né? bem lembrado, ela falou sobre quebrar ciclos, acordar várias vezes. A gente falou sobre horas, né? A gente ficou fechado a números. Mas tudo tem quantidade, tudo tem qualidade. A gente precisa pensar também que sono tem qualidade, tem algumas recomendações de quantidade uma porcentagem que tu deve atingir em relação a um sono profundo. Então a gente também tem fases do sono. A gente tem uma fase do sono mais leve e a gente tem uma fase do sono mais profunda, mais REM, que é onde acontece a maior parte do relaxamento e da recuperação do teu corpo. Então, precisa também pensar, lembrar disso, né? Que além de quantidade de horas, a gente tem qualidade de sono. São Qualidade. as duas irmãs, tá? Não dá para desconsiderar uma coisa da outra. Tipo, você acordar várias vezes na noite, provavelmente gera problemas porque você está boicotando o teu sono, a qualidade do teu sono. Os estudos ainda não são tão firmes como em relação à quantidade, eles dão bastante coisa em relação à qualidade, mas realmente tu quebrar os ciclos do sono é bem prejudicial, tá? Porque você está diminuindo a quantidade de horas de sono fundo, porque o sono profundo ele demora para acontecer. Não é você deitou na cama, sono profundo. Não, você está no sono leve, aí depois você vai mais um tempinho, e aí chega no sono profundo, e daí do sono profundo você volta, né? Então tem essas oscilações durante o sono, e o que tu faz antes de ir para a cama, eu acho que a gente faltou aqui, Alexandre, a gente dá alguma recomendação, né? Então a gente deu uma recomendação para a questão Tempo, né? da alimentação. A gente Ah, falou, a gente estava no sono, qualidade de sono, e a gente precisa deixar uma sugestão aí para vocês melhorar o sono. eu acredito que antes do sono a gente tem uma chamada aí, higiene do sono, né? Justamente para melhorar a qualidade. Como o Neto falou, essas duas são irmãs, né? A qualidade e a quantidade. Os estudos mostram que indivíduos adultos precisam dormir 7 a 8 horas para ter um ciclo de sono completo. A gente falou de quantidade agora. Falando de qualidade, a gente tem como preparar o nosso cérebro para dormir. Porque olha só, 90% de vocês que estão aqui na live, vocês antes de dormir levam o celular para a cama e muitas vezes ficam até mexendo com ele lá. Ou vocês têm TV no quarto também. Isso não precisa nem eu perguntar para vocês porque eu sei.
Porque 90% de todo mundo faz isso. Então, o que a gente tem que entender? Para ter uma melhor qualidade do sono, olha só que coisa interessante, né? Eu tava esses dias não, já tem mais de um ano, passando ali na via aqui, uma via aqui de Brasília, e tem uma fábrica daquela só frango, sabe? Aquele frango, só frango, aquela marca Ah, de frango e tal. E aí, um amigo meu tava no meu carro, e aí ele falando para mim que já trabalhou nessa fábrica, e coincidentemente a gente passou na frente, e ele me explicou justamente como os frangos eram criados lá. E aí eles falaram, cara, sabe o que eles fazem para vender o frango logo rápido? O que o frango precisa para que ser rolê, vendido? hein? Não, sabe o que o frango precisa para ser vendido? Ele precisa engordar. Ele precisa engordar Aham. para ter abatido. Para ele engordar, ele precisa comer. Para ele comer, ele precisa estar acordado. Sabe o que os caras faziam? Colocavam holofotes de luz nos Ah, galinheiros sim. para nenhum frango dormir e eles só ficarem acordados comendo, Nossa, porque se ele está acordado, ele está comendo. E nossa, aí que me veio isso uma é um coisa experimento louca. louco. Exato. E aí É a igual gente o começou a gato das pesquisar. pessoas por aí. Exato. E aí a gente começou a pesquisar estudos sobre humanos, né? E justamente em nós é a mesma coisa. Ele desperta a nossa amígdala cerebral, ela fica ativada, né? Justamente quando você tá com medo, sabe quando você toma um susto, que você dá aquele arregalada de olho? E olha que louco que está acontecendo. As pessoas em casa, elas estão negligenciando o sono e pode ter uma relação direta, porque eu tenho um aluno que está fazendo isso e ela não para de comer enquanto está acordada. Olha que louco. Então, assim, o que a gente tem que entender? Assim como os frangos lá que tinham os holofotes neles, eles comiam demais, nós, seres humanos, também somos a mesma coisa, só que a gente é outro sistema. É a luz do tablet, é a luz do celular, é a luz do próprio quarto antes de dormir, é a luz da televisão até dormir. Enquanto você fica naquela, o seu corpo, o que acontece? O seu cérebro, pessoal, ele não está entendendo o que está acontecendo. Tá, o ciclo circadiano está falando, tá na hora de dormir. Só que o seu cérebro está vendo luz. Então, naturalmente, ele reconhece que aquilo tá de dia, tá na hora de estar desperto. E aí ele fica brigando vários hormônios e isso reduz a qualidade do seu sono. Então, por isso é importante pegar esse momento, né, antes de dormir e justamente desligar as luzes da casa, se desligar dos eletrônicos, tomar um banho relaxante, que a gente sabe, de preferência até gelado, que o banho gelado ele equilibra a Diminui a termicidade do temperatura corpo, corporal, né? diminui a temperatura Perfeito. corporal e assim o corpo tende a dormir melhor. Tanto é que ninguém aqui consegue dormir depois de um treino, porque o corpo está Sim. muito quente. Então é super normal isso, né? Bom, eu acho que Legal falar sobre a questão do sono e da iluminação, porque também, ao passo que a pessoa está mais tempo acordada, ela tende a comer mais, mas ela também, por dormir mal, ela desregula os hormônios e a idade, né? Então, os hormônios que dizem para essa exato. pessoa, ó, o pessoal perdeu a tua analogia que chegou agora aí dos frangos. Mas enfim, gente, desculpa, a gente foi rápido aqui, vocês A demoraram gente foi muito. rápido. Bom, Então vamos passar. Vai, diga. essa pessoa fica acordada mais tempo, consequentemente, que nem os frangos, ela come mais e por dormir mal, ela também desregula o termômetro dela que traz saciedade, né? Então ela vai ter mais inflamação lá no hipotálamo, que é a região que vai dizer quando é que você está com fome, que vai entender, né? Vai receber os avisos e dizer, ó, você está com fome, está na hora de comer. Então quando essa região ela tá mais inflamadinha, por falta de sono, isso vai desencadear que tu coma, às vezes compulsivamente ou descompassadamente, né? Porque você não vai estar dando certo essa conta. Vai estar os avisos para o teu corpo vão estar enviesados, vão estar errados. Então, o sono, pô, começa por aí, né? Ficar mais tempo acordado, você tende a comer mais, a iluminação do teu ambiente tende a deixar você mais acordado e dificultar as tuas horas de sono. Dificultando 2 horas de sono, tu tende a comer mais porque teu sono está ruim. E isso também prejudica, além da iluminação, porque a gente falou do elemento, do nutriente luz, né? A gente falou diretamente da luz nos olhos e isso dificultar a indução ao sono. Mas a gente tem que levar em consideração
qual é a informação que Perfeito. vem junto com a luz através dos olhos. Porque se é uma informação que está estimulando essa região da tua amígdala, está trazendo uma grande fermentação, digamos assim, está estimulando o seu cérebro, quando você deitar para dormir, dificilmente teu cérebro vai ter conseguido chegar a um ponto de relaxamento, de mais tranquilidade, mais estabilidade, para ele induzir a um sono mais calmo e mais tranquilo ao longo da noite. Então, o que tu vê antes de dormir, o que tu faz antes de dormir, diz muito como será a tua noite de sono. E a expressão aqui que usam é batata. É Você batata. fazer isso, você testa um dia você ir para a cama sem nenhum aparelho eletrônico, sem informações, nada que fique te acelerando, desconectar, mas com antecedência, tá? Com bastante antecedência do horário que você vai para a cama. Tua noite de sono vai ser outra, você vai estar mais conectado consigo mesmo. As oscilações de teus pensamentos vão ser mais tranquilas e aí que mora o poder de você conhecer, ter informação e saber como melhorar o teu sono, tá? Eu acho que uma das recomendações que a gente sempre bate em questão de higiene do sono é evitar, né? Evitar levar eletrônicos para a cama, realmente ir para a cama quando precisar deitar e dormir, não ficar na cama com o celular, não ficar na cama para assistir TV e depois dormir. Essas coisas não tendem a dar muito certo. Escurecer o ambiente. Outra ideia que o Alexandre foi é diminuir a temperatura do nosso corpo, que nem quando a gente vem num treino, a gente não consegue dormir porque a temperatura está muito elevada. Então, com um banho frio, você já consegue diminuir a temperatura do teu corpo e dormir legal. Ou, às vezes, fazer uma leitura que é mais tranquila para você induzir um sono mais... Também, práticas de relaxamento, práticas de respiração. Hoje está cheio de aplicativos por aí que ajudam você a se conectar no momento presente, fazer uma prática de relaxamento, de respiração. Exato. Eu até gravei uma para postar no YouTube, acredita? Uma Bom prática de demais. relaxamento com áudio. Ficou bem show. Legal. Eu E ó, também, todo por dia aí. no ritual matinal, eu faço uma meditação sempre. Pra quem não sabe, É bom. inclusive tá gravado ali nos meus stories, tá no ao vivo lá, eu deixei lá. Eu sempre faço a meditação guiada. Então, quem quiser aprender a meditar e tal, vê o vídeo do Neto aí, vê o meu vídeo lá. Tem várias meditações aí pra gente relaxar. Lembrando que não tem nada a ver com Buda e tal. Tem também, É, mas eu acho isso daí é outra coisa. Não precisa disso, né? Na verdade, eu medito em qualquer lugar eu posso meditar, né? Muito bom. eu vou. Vamos pro Já próximo pegou passo? a meditação? Antes Diga. da gente falar do sono, vamos já que estamos aqui em sono e a gente ia Vamos falar mesmo. de movimento, de acordar, vamos emendar aqui na meditação e depois a gente fala do sono, então, Fechado, já para pode ser. desconstruir um pouco. Vamos. Oi? Já para desconstruir um pouco essa ideia que a meditação é o monge, o Buda, sentado no monte sem fazer nada, a gente precisa desconstruir essa ideia porque a meditação ela tem sido estudada, vem sendo estudada e mostra-se muitas aplicações científicas na vida cotidiana, ou seja, as pessoas que praticam meditação hoje conseguem reduzir o estresse. Ah, mas eu não quero reduzir o estresse, mas tu quer ter o teu cérebro preservado daqui 25 anos? Quer ter uma massa cerebral, um cérebro bem preservado, você ter 40 anos e ter um cérebro de uma pessoa de 20, 25, então, se você quer, a prática meditativa pode ser uma opção para você. Olha que interessante. Então, você ter mais foco, você estar mais presente, você dormir com mais qualidade, você regular até a tua própria imunidade. Olha que louco. Fazer uma redução do teu estresse no teu dia a dia através de práticas de relaxamento, respiração. Mas é a gente desconstruir essa ideia de que meditação não é necessariamente o cara, o budista, o monge que está sentado lá no morro sem fazer nada, sem pensar em nada. A galera ainda tem essa relação de que meditar não é necessariamente pensar em nada. E a gente precisa desconstruir, a gente precisa olhar para a meditação às vezes como uma técnica que vai diminuir teu estresse, vai aumentar a tua imunidade, vai diminuir teu estresse, vai aumentar a tua imunidade, vai melhorar a questão do teu sono, então vai aumentar o teu foco. A gente precisa olhar para a meditação como quase como um exercício físico, quase como olhar, não, quase não, né? Praticar como se fosse um exercício físico, praticar como se fosse uma boa alimentação. É um Exato. investimento por longo prazo, realmente. É tu pensar que teu cérebro daqui 20 anos vai ter a mesma massa cinzenta do que você ter 40 anos e o teu cérebro ter a mesma massa cinzenta de uma pessoa de 20 anos. Isso é muito louco. Imagina chegar aos 40 com um cérebrozinho de 20.
Talvez o rosto, Pode não, mas o ser. cérebrozinho de 20 tá valendo, né? Neto, e quem precisa de meditação? Cara, eu acreditava que só quem estava estressado, eu acreditava, eu não sabia o porquê que monge meditava, eu nunca entendi. Depois eu estudei, eu fiquei viciado no negócio, falei, cara, que louco isso aqui, eu não acredito. É aquela parada, despertar para consciência, né? Se depois você vê, não tem como desver. Cara, E hoje eu muito pratico louco. quase que todos os dias, normalmente antes de dormir, e cara, isso é bom demais, aumenta muito. No começo, eu digo mesmo que é estranho, é complicado, quando você não entende. A É partir do estranho no momento que começo. tu entende, e tu começa, saquei o negócio. Por isso que eu recomendo que quando comece, faça uma guiada. Nunca faça, vou fechar os olhos aqui, vou ficar bem E pensando em não dá nada. certo. Eu juro que eu já fiz meditações antes de entender o que era uma meditação, de fechar o olho e ficar pensando numa cor, branco, 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 porque eu não entendi o que que era. Eu não fazia ideia. E daí aquilo não fez sentido, não me ajudou em nada. Eu falei, eu não vou fazer esse treco aí. E depois que eu entendi, fui estudar, fui ver, cara, que negócio libertador. Você se pega, que nem tem um estudo que fala que 76% do tempo das pessoas elas estão em outro lugar, elas nunca estão conectadas com o momento, elas nunca estão aqui e agora, elas estão pensando em outra coisa. Por exemplo, metade das pessoas que estão vendo essa live estão pensando no que vão fazer depois da live, ou o que elas vão fazer para comer, ou qual série do Netflix elas vão assistir, ao invés de prestar atenção no que está acontecendo aqui agora, porque pode ser uma oportunidade de aprendizado. A E gente isso é chama muito isso de louco. piloto automático, né? Isso é o piloto automático. E quando tu aprende que a meditação não é simplesmente só fechar os olhos, mas a meditação é tu estar presente, é perceber quando tu tá saindo, é perceber quando tu tá ficando viajando e tu voltar. Cada vez que tu faz isso na meditação, que tu tá aqui concentrado na tua respiração e vem um pensamento, entra na tua cabeça, bagunça tudo, e tu começa a ir acompanhar o pensamento, viajando com ele, você perceber que isso está acontecendo e voltar, peraí, eu fiz uma repetição, eu fiz um bíceps. Aí eu tô treinando o meu cérebro para ficar mais, virar realmente um observador do que está acontecendo, dos pensamentos, do que está me desconectando às vezes de uma oportunidade, o que está me desconectando do agora, até porque eu não posso. A ansiedade é eu estar sempre no futuro. A depressão e o estresse é eu estar sempre no passado. E eu ficar sempre pensando nessas duas coisas e a única coisa que eu tenho controle de verdade é o que está acontecendo agora. O que vai Perfeito. acontecer e o que já aconteceu eu não tenho mais controle. E a meditação trabalha e traz muito isso, sabe? Isso é muito interessante. Muito, muito interessante. É uma das É coisas bem que legal. eu impulsionar e dizer para muita gente que mas eu ainda às vezes fico com receio de como dizer isso, né? E assim, tem muita gente que acha que, cara, não preciso de meditação, cara, isso aí, esse negócio zen aí e tal, eu vou tal, não sei o Os que, você aqui machão, mesmo e tal. Pessoal, se você já se viu numa situação em que você precisa toda hora olhar a sua notificação do celular, você precisa de meditação. Se você já se viu numa situação em que você se estressa fácil com as coisas, um exemplo é o trânsito, que acontece muito, você perfeito, precisa de meditação. perfeito. Se você tem dificuldade em justamente focar em algumas situações, você também precisa de meditação. E o que a gente tem que pensar? É porque esse nome, meditação, ele é muito antigo, e ele remete a várias coisas, né? Eu, particularmente, antes de meditar, cara, eu só via meditar, o nome meditação, já via foto de Buda já, entendeu? Eu já via Já foto de vi um, Buda aqui assim e já vi tal. um cara totalmente alternativo Não, você que não tem não ouve a noção, corrida cara. do mercado, que não tem um telefone. Meu Deus, eu pensava, se eu meditar, eu vou ter que ficar assim. Cara, eu zoava Jesus. quem fazia meditação. Eu zoava quem fazia Exatamente. meditação. Não O fazia Sandor, ideia ele do que dava era. aula. O Sandor, meu professor, ele dava aula. Ele fazia meditação antes das provas. Que lá na Universidade de Harvard, eles sempre fazem meditação antes das provas para deixar as pessoas mais focadas naquela Perfeito. prova. E o Sandor Já fiz. fazia e eu ficava zoando, cara, fazendo o sonzinho. Tipo, Tirando onda, ah, né? e aí eu não entendia, lógico, o efeito daquilo, né? Eu falo, caraca, cara, como é que pode? Hoje, né, vendo isso, eu acho muito louco eu falar isso, né? Mas eu entendo até quem não gosta de meditar e quem fala mal da meditação. Eu entendo, porque eu É, falava também.
Só que eu entendo também que essa pessoa ela precisa conhecer, porque ela está falando sem saber, porque nem ela Exato. pratica, né? Então, Não, e uma coisa interessante, a gente falou meditação, e talvez as pessoas realmente não saibam como é, como fazer. E assim, com 2 minutos, existe práticas de meditação, mindfulness, relaxamento, enfim, o nome que você escolher dá para isso, dê o nome que você quiser chamar de gato e respirar, chama de gato. Mas existe práticas de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Então você escolhe, você decide. Se você quer fazer isso por 5 minutos, se você acha que vai tomar muito tempo seu, faça menos tempo. Começa a conhecer. Olha, você respirar e focar na sua respiração, às vezes é tão relaxante quanto tu assistir um Netflix. Pode ter certeza. Eu conheço pessoas que fazem o seguinte: eu preciso dar um tempo para minha cabeça, eu vou botar um negocinho aqui na TV só para eu ficar, sabe, sem fazer nada, sem pensar em nada. Pega 2 minutos e respira. Concentra nessa respiração, fica presente para isso, fica tranquilo, solta o peso, relaxa. Só fazer isso às vezes vai ser muito melhor do que tu ligar uma série e ver um monte de besteira que não te acrescenta em nada. E até a questão do sono, né, que a gente falou antes, a prática meditativa pode ser um grande aliado para você melhorar o teu sono. Então, se tu tem dificuldade, às vezes, de deitar e dormir logo de cara, pegar no sono, se tem dificuldade com isso, tua cabeça é muito agitada, talvez a prática de meditação, entender o que é a meditação, entender o que é observar. Hoje à noite, quando vocês deitarem na cama, tentem, assim, ó, porque uma das grandes sacadas da meditação para mim foi que eu tenho o poder de olhar um pensamento e não ficar viajando nele. Essa foi uma das grandes sacadas, observar um pensamento. E quando tu faz isso é muito interessante, porque tu vê um pensamento e tu pensa sobre o pensamento. é É louco, confuso, mas é né? interessante. Você vê um pensamento e você olha para ele e você questiona o porquê dele. Por que eu estou pensando isso? O que é isso? Por que isso veio aqui na minha cabeça? Ou só simplesmente olha para ele. Cara, quando tu faz isso, tu tá num nível muito legal. Muito interessante fazer esse experimento. Vale a pena hoje à noite, quando vocês deitarem e fazer isso na cama de vocês. Não precisa respirar, não precisa botar musiquinha. Só simplesmente ver que tá vindo um pensamento e se questionar, mas por que isso tá vindo agora? Se agora é horário de deitar e dormir. Vai embora daqui, rapaz. Você E começa até a relaxa. criar outro Neto, outro Alexandre. Eu começo, quando eu É medito, eu juro para vocês, quando eu medito, eu imagino um outro Alexandre observando esse Alexandre, entendeu? muito louco. É como se eu fosse eu mesmo me observando. É muito louco, mas assim, quando você medita, você começa a perceber isso. E aí isso te ajuda, vamos lá, na prática, como é que me ajuda? Cara, simplesmente, olha só. O que acontece com o teu cérebro? O que Não, acontece com o assim, teu na cérebro? prática, como é que me ajuda? Eu me estressei com alguém. Eu tenho a capacidade de olhar para aquilo e falar, cara, esse é o Alexandre, esse não é o Alexandre, entendeu? É simplesmente o intuito do Alexandre, mas ele não precisa se estressar com essa pessoa, ele não precisa estar falando alto assim. E aí você começa a conseguir. Gente, não é que a pessoa que medita ela vai deixar de ser estressada, ela vai deixar de ter Não. ansiedade, ela vai deixar de surgir várias situações, ela vai deixar de xingar, de falar um porra, um filho da. Ela vai falar tudo, entendeu? Só que ela tem a capacidade de entender mais isso e talvez até direcionar melhor os seus pensamentos. Entende? Então, Legal tu falar isso, Alexandre. Porque quando tu se estressa, tu também tá danificando a tua saúde. E a sim, meditação te ajuda a estar atento a essas situações. A você questionar às vezes, mas será que isso vale a pena? Será que vale a pena eu buzinar para esse cara de novo? Se amanhã eu vou ver ele aqui de novo e vou buzinar de novo? Porque quando tu buzina, tu se estressa, sai uma cachoeirinha de cortisol no teu corpo, que no longo prazo, esse monte de hormônio, inflamação vai gerando no teu corpo, é prejudicial para tua saúde, para tua imunidade, te deixa mais debilitado no longo prazo, desenvolve uma doença, e aí você morre às vezes, é mais um na estatística, porque você não está presente para as coisas que estão acontecendo todos os dias, né? Então isso é muito legal da meditação, que tu fica presente. Pô, mas será que vale a pena? É só se questionar às vezes. Muito exato. bom isso. Fundamental. Então aí tá essa sugestão para vocês, principalmente aí antes de dormir, né? Eu gosto muito de fazer no ritual matinal.
que é uma sequência de exercícios que eu faço a técnica de respiração de Wim Hof também, né, que a gente não falou aqui, né, Neto? Mas é uma Não, técnica respiratória que ela mais ajuda ativa. justamente, ela é mais ativa. Então ela é boa para você É, fazer de manhã, para você acordar bem, despertar. E ela também tem era. uma ação direta com o seu pulmão, com a sua respiração, né? Então ele melhora também essa condição de respiratória pela manhã. Você consegue respirar com mais facilidade. Então é uma O técnica. Ali, detalhe, a gente falou do Wim Hof, a gente falou de meditação, e eu chutei aqui uma palavra ativa, que é interessante a gente explicar, que a meditação, né, tem você pode fazer ela de uma maneira mais ativa, de uma maneira mais passiva, você pode, porque, por exemplo, tu sair e dar uma corrida, tu está totalmente concentrado naquilo, aquilo é uma prática meditativa, É uma que tu está meditação. altamente focado naquilo. Você está, só que é uma prática bem ativa e é fácil de fazer. Agora, quando tu deitar na cama, estendido, sozinho, isso tende a ser mais difícil. Né? Tende a ser mais difícil. Você está sendo mais passivo. Você não está sentindo. Você está simplesmente trabalhando a sua mente. É mais difícil. E a prática de respiração do método Wim Hof é interessante porque ela é bem ativa. Você respira forte, solta o ar, respira forte. Então você não consegue viajar muito porque você está altamente concentrado numa tarefa. E é muito legal a gente saber que talvez fechar os olhos deitado na cama seja difícil, mas existem outras estratégias, tá? Isso que é o mais louco da meditação, ela é bem ampla, ela existe vários caminhos pelo qual você pode caminhar mesmo, né? Vários caminhos pelo qual você traçar. Exato, Neto. Eu acho que a gente pode Interessante. encerrar a live fazendo, né? Exato. Acho que a gente pode encerrar essa live fazendo uma meditação, sim, sem dúvidas. O pessoal já ia Fazer morrer, assim, e morrer, ó. E eu vi ele falando correr e ia falar meditar. Aí veio morrer, né? M de meditar meu e correr e tal. Aí, muito bom. Então, o que que a gente tem que entender? Mais uma das coisas é outro tópico ali que está ali embaixo é justamente as emoções, o estresse. A gente tem que entender, né, trazendo para essa realidade mais e até linkando com a meditação, que a meditação ela vai te ajudar a perceber várias coisas. E uma outra coisa interessante, a Renata está por aí. Renata, no meu ao vivo tem lá o ritual matinal na íntegra. No ritual matinal eu medito no final dele. Então pega lá a meditação. E amanhã vai ter também, tá bom? Às 8 horas vai ser interessante. Lembrando, nesse momento atual, todo mundo aqui está vendo várias notícias, né? Menos eu. Não estou vendo TV, eu não vejo lugar nenhum. E eu sei de tudo que está do acontecendo, lado. porque eu vejo os artigos científicos que estão saindo mais atuais. Então, pessoal, não se habitola de notícias, porque isso gera uma sensação de medo. Medo por quê? Medo de ser infectado, medo de surgir situações, medo de sair, medo de fazer. Esses medos todos, eles inflamam tanto o seu corpo pelo aumento de cortisol, como o próprio Neto falou aí, gera uma cascata inflamatória no seu corpo, e isso vai te prejudicando durante o dia e até durante os meses. Então, assim, a ansiedade, o estresse, eles podem ser acometidos principalmente por essas notícias. Então, a dica que a gente dá para vocês é justamente reduzir essas notícias. Desliga essa TV, para de ver. Se alguém te mandar, grupo da família, tal, fala, cara, eu não quero mais receber. Porque você sabe do que você precisa fazer. Todo mundo sabe o que precisa fazer para se proteger do vírus. A gente está falando aqui o que você fazer para melhorar a sua imunidade. Não é saber quantos morreu, não é isso que vai te ajudar. Na verdade, isso só vai te gerar mais medo, isso vai te gerar mais inflamação. Então, O deixar próprio de ver. ministro da Saúde, né, Ale, O comentou, próprio ministro da Saúde falou, né? Preparar de ver desliguem a tudo. televisão, desliguem a Exatamente, né? televisão. E pessoal, assim, a gente precisa entender que, beleza, eu tenho um perfil ansioso, essas coisas estão me deixando mais ansioso porque estou muito preocupado com o que vai acontecer no futuro. Cabe a você se gerenciar nesse momento e entender, beleza, isso uma hora vai passar, é um momento difícil, um momento ruim. Você tem que lidar com essas emoções, você não pode reprimir emoções. Jamais reprima uma emoção, tá? Esse é um grande erro, às vezes a gente buscar reprimir alguma coisa. Se você está ansioso, você está triste, você está
eufórico, talvez, em relação ao que vai acontecer, aprenda a lidar com isso. Porque às vezes você faz o seguinte, você está mais ansioso, você vai, pega o telefone, faz outra coisa, vai ver um vídeo, vai fazer não sei o quê, e você deixa de viver e entrar em contato com a sua própria emoção. E isso pode ser um problema, porque você nunca vai aprender a lidar com aquilo. E a prática meditativa, a prática de respiração, práticas de mindfulness, elas te ajudam a entrar de frente com a sua própria emoção. Até uma analogia do Pedro Lobo, né, é aquela questão de não reprimir, né? Uma flor, ela floresce naturalmente, né? Ela floresce, como ela nasce, floresce, e se a gente travar ela, ela não vai conseguir florescer. A gente não pode travar as nossas emoções, a gente precisa lidar com elas, enfrentar elas. É a única estratégia que vai te ajudar. Agora, quando você estou ansioso e vou ver mais notícias, vou ver um vídeo para esquecer daquilo, você não está entrando em contato com aquilo. Você está simplesmente adiando algum problema. E uma hora isso pode vir mais forte. Tem gente que usa medicamentos, às vezes sem prescrição médica, ou às vezes maconha ou drogas, para poder inibir as emoções. Ou seja, tem muita gente que usa, por exemplo, maconha para inibir a questão da ansiedade. Só que essa pessoa ela tá remediando, na verdade. Porque uma hora vai vir mais forte isso. E isso é bem complicado, porque a gente tá, às vezes, né, querendo fugir muito do que a gente é e não entra em contato. Exato, exato. E a meditação traz esse contato, né? Então é Ela interessante traz esse isso. contato. Bom, legal demais, o pessoal tá interagindo bem aí. Já estamos com 1h30 de live. Vamos fatiar essa live agora. Vamos Fechar ela. fatiar, porque eu acredito que vai ser interessante. Amanhã vai ter uma live aqui no meu Instagram sobre movimento, justamente exercício, o efeito anti-inflamatório dele. Vou inclusive com o Alexandre Flammarion, vai ser com ele Ai, a live, outro ai, profissional da saúde funcional. Então a gente vai falar sobre movimento. E Neto, a gente pode vir com o assunto de como criar um hábito e não desistir desse hábito na quinta-feira, quem sabe? Vamos isso é uma vendo boa aí como é que tá ideia. a sua Falar agenda, a gente sobre vê. isso, né? E aí, o que que vocês acham, Não, pessoal? perfeito. Vocês gostariam de saber como criar um hábito e como não desistir desse hábito? Você tem várias situações na sua vida em que você desiste de alguma coisa que você começou? Você quer saber como melhorar isso e como não desistir? A gente pode fazer uma live sobre isso, né? Era um dos assuntos para falar aqui na live, mas como eu e o Neto, a gente ama falar de tudo isso aqui, a gente acabou se precipitando Jesus. aí, já foi 1h30 de live, e a gente vai quebrar essa live, Eu já tô gravar. cansado. Oi? Eu já tô cansado de me ouvir. Imagina esse pessoal aí. Não é desse jeito, mas o pessoal é guerreiro. Deixa eu ver quem tá aqui ainda. Cara, a Gabi Obrigado tá aí aí. ainda, Gabi guerreira, o tempo todo. Legal demais. Tereza, acompanha aí, a gente vai trazer. Ótimo, Renata, que legal. Então a gente traz, Cristiano. Então a gente traz esse assunto na quinta-feira. Amanhã a gente vai falar sobre exercício aqui, né? O Neto não Show. vai, mas ele vai estar na Amanhã eu faço quinta-feira, live aqui. Vou fazer às 5 da tarde. Eu faço um treino com a galera aí. 5 da Às tarde, 5 da treino tarde. ao vivo. Aham. Então entrem lá no Instagram do Neto, sigam ele e treino ao vivo com ele, né? Muitos daqui já te seguem, na verdade. E aí, na quinta-feira a gente pode ver se pega até o mesmo horário aí, né, Neto? E a gente faz essa live, Fechou? mas a gente vai divulgar e aí vocês vão ficar sabendo. Tá certo? Então, É isso aí. pessoal, bom demais. Netão, Vista, gente, apliquem tudo que vocês conseguirem lembrar. é muita coisa, mas muita gente aí ficou ligada nos assuntos. Acredito que são muitos insights, muitas coisas. Por isso que a gente quis falar só uma ação para você fazer de cada coisa que a gente falou. Por exemplo, do sono a gente falou, cara, dorme de 7 a 8 horas. Desliga lá a luz, descansa um pouquinho, Mas, respira antes de dormir. A gente falou, para 2 minutinhos para dormir, para descansar, para relaxar, para você reduzir seu estresse. Do primeiro assunto, que a gente falou da alimentação, ingere mais frutas, não corta nada. Para de cortar os alimentos, ingere os saudáveis primeiro, depois você corta. Por quê? Porque já é muita coisa para você fazer. É uma meta só de cada pilar, mas já é muita coisa. Porque hoje, se você come
né? X-tudo, bacon, Perfeito. Burger King, etc e tal. Amanhã você vai comer um prato de alface e tomate. Não vai rolar. Complicado. E a gente vai falar muito disso, justamente de hábitos e como criar na quinta-feira, então, para vocês. Na Tá certo? quinta-feira. Netão, obrigado pela presença, meu amigo. Sempre um prazer estar compartilhando conhecimento com Eu sou você. Uma fanático por esse fera assunto. da saúde funcional. Valeu. Muito legal. Acho que foi enriquecedor demais essa live, né? Realmente. Acho que conteúdo de qualidade é sempre bom passar. Acredito que é interessante a gente deixar claro aqui que todas as informações, mais uma vez, que todas as informações que nós passamos, não sou eu que acho, não é você que acha, na verdade é o que o mundo científico está trazendo para a gente, né? E é justamente o que a gente quer externar aqui para eles, né? Gratidão demais, Perfeito. Tereza. Bom demais, pessoal. Quer dar uma palavrinha Obrigado, final aí, Tere. Neto? Show de bola. Tamo junto, Ale. Sempre um prazer. Com certeza você é uma inspiração para mim também. Você me puxa, eu tento te puxar, a gente vai se puxando. E, em consequência, as pessoas que estão próximas a nós vão sentir isso respingar para elas também, né? Tamo junto, mano. Sem dúvida, sem dúvida. Até a próxima. Bom demais, então. Abraço. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.